Sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria que hoje eu inicio um novo capítulo da minha vida e talvez da sua. Eu sou Andréia Miranda, mãe, empresária, sócia das Clínicas Arones e apaixonada por estética e principalmente pelo poder transformador que ela tem. Hoje nasce o Empodera, um programa criado com amor, propósito e alma. Falaremos sobre estética, sim, mas também de pessoas que se reencontram e se reinventam. Sejam muito bem-vindos ao programa Empodera. A sua transformação começa agora. Estamos aqui com a doutora Paola e é um prazer estar recebendo ela, que é a nossa parceira na Clínica Arones. Doutora Paola, se apresenta para a gente para saber um pouquinho da tua história, da tua formação. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? De ser a primeira convidada desse programa. E então eu sou biomédica, né, por formação, já atuo na área há 12 anos. Tenho pós-graduação em estética, né? Também fiz uma residência aí nesse meio tempo. Sou mãe também de 2 filhos, sou casada, né? E tenho uma grande paixão por trabalhar com a estética, né? Por trabalhar com a autoestima das mulheres, né? Super importante, né? Sim, sim. E tu sempre quis, doutora Paola, trabalhar com estética? Então, a estética para mim foi algo que veio de uns 4 anos para cá. Como eu sou, né, da biomedicina antiga, né? Antigamente a gente não tinha essa área da estética, então eu entrei na faculdade com aquela visão muito científica, né? E acabou que trabalhei bastante tempo nessa área, né, de análises clínicas, né? Trabalhei com outro atendimento, outro cuidado, né, aos pacientes, às pessoas. E então, de uns 4 anos para cá, eu comecei a ter esse cuidado diferente, né, em melhorar a autoestima, né, em ter esse... Que é um outro mundo, né? Sim, Maravilhoso. sim. Nossa, é totalmente diferente, né? Sim. Mas tem me deixado muito feliz, né, poder contribuir para que as mulheres, né, e não somente as mulheres, né, tem muitos homens também que procuram, Com né, hoje em dia, certeza. e se amarem mais, se cuidarem mais, né? Isso exatamente o que eu ia te perguntar. De que forma os procedimentos estéticos eles impactam na autoestima e no bem-estar emocional desses pacientes? Então, tu está recebendo dia a dia, né, pessoas que não vão lá só para um procedimento estético, mas levam um pouco da parte emocional, né, que está totalmente conectado. Hoje a gente sabe que a abordagem mudou bastante, né, nesse atendimento externo. Sim, é o que eu vejo muito, assim, no consultório, né, as mulheres, elas chegam cansadas, né, elas se sentem apagadas, né, então quando elas fazem um procedimento, né, e se olham, e se gostam, e se amam, né, aquilo faz florescer elas, né. Exatamente. E eu gosto de dizer que o procedimento, ele é uma ferramenta, né, o que ele vai tocar internamente na pessoa, é isso que faz a transformação, né, então, às vezes a pessoa já tem aquilo, já é uma autoconfiança, às vezes, que tá ali escondida, né, mas que quando a pessoa se enxerga, se gosta... Trazer esse poder para fora, Isso, né? exatamente, e Se aí muda tudo ao empoderar. redor delas, né. Exatamente. E qual é o verdadeiro papel da estética integrativa e multidisciplinar hoje na clínica, nesse atendimento? Como é que isso impacta, né, num atendimento de anamnese profunda, numa experiência do paciente? A gente tem que pensar, né, que o corpo, ele é um todo, né, que a gente não está tratando apenas a face, né, e muitas vezes a gente tem que ir na raiz, né, do problema. Então, um exemplo prático, né, é uma olheira, por exemplo. Às vezes a pessoa, estou com olheira profunda, mas existem várias coisas que causam uma olheira, né, então, se tu não tá com a tua parte nutricional, né, a tua parte metabólica boa, 100%, tu vai ter uma olheira por uma ferritina baixa, por exemplo, né. Exato. Então, o acompanhamento nutricional, ou talvez aquela pessoa que tá com autoestima baixa, mas talvez ela esteja com um problema psicológico, emocional, que talvez, né, um atendimento psicológico também teria que ser aliado junto, né, porque se a raiz do problema é outro, tu vai fazer um procedimento e aquilo vai continuar te incomodando, e não vai resolver. Exato, vai estar querendo sempre tapar, né, algo, Sim. né, que... Então é muito importante o acompanhamento, pensar num todo, né.
E o que tu observa, né, nos pacientes que cuidam da pele com uma constância e um planejamento? Qual é a diferença desse paciente que está sempre fazendo uma manutenção, está sempre se cuidando, né? Qual é o impacto disso no consultório quando tu analisa essa pele? Eu acredito que a constância ela é a chave, né? Então eu vejo que as pessoas que já se cuidam, né, que já fazem procedimentos pensando no depois, elas conseguem uma naturalidade, elas conseguem mais eficácia até nos procedimentos, né? Porque é muito melhor a gente prevenir do que a gente ter que corrigir depois, né? Tanto na questão da naturalidade como financeiramente, né? Então, Exatamente, fazer às essa vezes, manutenção, e né? às vezes a gente vai ali e coloca um protocolo, né? Grande, mas por quê? Porque a pessoa nunca se cuidou ou tá começando, então a gente tá tentando tratar, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, vai tratar a flacidez que começou lá nos 25, Exato, entende? Então sim, é uma sim. grande caminhada ainda que a gente tem. E também sobre isso que eu queria te perguntar, né? Como na estética, a estética ela pode ser aliada, né, ao processo de envelhecer com mais saúde e naturalidade. Como é que a gente pode começar a acompanhar? A gente está num momento, né, que a medicina integrativa, a preventiva, ela está bem conectada com esse cuidado externo. Então, como é que a gente pode começar a ter esse olhar para trazer esse rejuvenescimento? Hoje a gente tem procedimentos que nos trazem naturalidade, né? Como os bioestimuladores de colágeno. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Por isso, desde os 25 anos a gente já vem perdendo o colágeno, né? Então, esse é um procedimento que eu indico, né? E que todo mundo precisa, né? Repor isso. Então, é algo que vai te trazer naturalidade, vai melhorar a tua autoestima, né? Vai melhorar a tua pele. Claro. E existe uma idade certa para a gente começar, né, esses cuidados? Com que idade começa? Porque a gente está vendo que tem muitos jovens já começando a usar skincare, a cuidar da pele, a ter essa vaidade. Uhum. Que idade que tu aconselha começar a ter esse olhar estético, né? Acho que não tem uma idade certa. Eu acho que quando tu te dispõe, né, a ter uma rotina de cuidados, é o momento. Então, tu ter uma rotina como uma boa limpeza da tua pele, né, uma hidratação, a proteção, né, porque muita gente ainda esquece o protetor solar. E é super importante, E é super né? importante. É só com o tempo que a gente percebe o quanto é importante usar o filtro solar. Então é fazer uma rotina básica, né? Quando tu te propõe a ter aquela rotina, ok. E assim, a partir dos 25 anos a gente já começa a pensar em protocolos para prevenir o envelhecimento, né? Então a gente já consegue entrar com botox, com bioestimulador de colágeno, né? Que Então é já a consegue medicina fazer preventiva, né? Exatamente, já consegue fazer um planejamento. Sim. E como que você escolhe, então, os protocolos para os seus pacientes? Tem um protocolo fixo ou ele é personalizado? Não, é sempre personalizado, Sempre, né? né? É individualizado que a gente Sim. chama, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um, né, carrega uma história, cada pessoa tem a sua genética e tem o seu propósito, né? O seu objetivo, né? O porquê que quer fazer aquilo, né? Tem gente que tem um bom cargo de emprego, mas a sua face não reflete aquilo, né? Exato. Então, assim, tem muita gente que procura, né, fazer uma harmonização facial, né, pra ter aquele rosto, assim, mais empoderado, Mais né? marcante. Mais marcante, exatamente. Pro cargo que tu tá ali, né? Que tu tem. Empodera, né? Exatamente. Traz essa confiança, né? Para manifestar Exatamente. aquele Traz cargo essa que tu confiança, né? Tem gente que tem o rosto mais meigo, tem gente que tem o rosto, né, mais delicado, e aquilo, né, acaba às vezes te empatando ali, né? Te travando em algumas situações. E se sentir bem também ao se olhar no espelho. Exatamente. Eu acho que o autocuidado ele é muito mais para nós, né? Uhum. E reflete no mundo, nos traz esse empoderamento, essa autoestima, essa autoconfiança. Uhum. E é sempre bom. No momento que a gente começa a se cuidar, a se empoderar deste cuidado, não tem preço. É maravilhoso. E é essa consciência, né? Esse despertar que a gente está querendo trazer, né? Aqui no programa. E qual é o papel da consulta na avaliação com o paciente? A consulta, né, ela é o início de tudo. É onde eu vou conhecer o paciente, né, onde eu vou escutar, onde eu vou... A gente vai ter essa troca, né, essa confiança. Então, é fundamental a consulta de avaliação, né, pra gente definir, pra eu
conseguir alinhar, né, o propósito ali e Expectativa. as expectativas, exatamente, as expectativas. Perfeito. E quais são os erros mais comuns, doutora, que tu percebe que as pessoas cometem ao procurar um tratamento estético? Acho que essa é uma pergunta super importante, porque às vezes o que eu quero talvez não seja o que eu necessito, de acordo com o olhar técnico de um biomédico, de um especialista na área, né? E isso é bem comum. Seguir modinhas, né? O que tá na internet, o que o blogueiro fez, que serviu para ele, que ele quer vender ou mostrar, Exato. e tu achar que aquilo é para ti ou que vai te resolver, né? Então, outro erro também é achar que um procedimento, né, vai resolver a falta de cuidado de uma vida, né? Sim. Também a gente não consegue, né? Exato. Tratar uma flacidez ali né, que tá há anos acontecendo com uma sessão de bioestimulador, né? Claro. Outro erro. E outro erro também é achar que por a pessoa já ter atingido uma certa idade, achar que não tem mais solução. E não. Tudo tem solução, Tudo né? tem solução, Hoje em dia... né? Basta a gente começar, né? E se dar esse presente, né? De se cuidar, de se amar, né? De ser grato com aquilo que a gente tem. Exato. Né? Muito importante trazer esses esclarecimentos de autocuidado interno e externo. E agora eu quero fazer um convite para a doutora, fazer um jogo de palavras. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um pouquinho da Clínica Arones. Vamos começar agora o jogo de perguntas. Doutora, eu te falo uma queixa e você me diz um tratamento. Tá bem. Flacidez. Bioestimulador de colágeno, com certeza. Lábio assimétrico. Preenchimento labial. Olheiras profundas. Preenchimento de olheiras também com ácido hialurônico. Rugas. Botox, com certeza. Todas as rugas se resolvem com botox? Não, por isso que é muito importante, né, tratar essa questão preventivamente, né, porque as rugas, depois que elas se tornam estáticas, né, que fica aquela marquinha já, o botox já não resolve tanto, né, então a gente já tem que entrar com outras, né, para ajudar, como os fios de PDO, daí eu indicaria. Muito obrigada, doutora, pela tua participação. Foi uma honra recebê-la. E agora, para finalizar, deixa os teus contatos para o pessoal te seguir, te acompanhar o teu trabalho. Eu que agradeço, então, né, a oportunidade de estar aqui. E eu vou deixar o QR Code do meu Instagram aqui na tela, né, para vocês que quiserem me seguir, acompanhar meu trabalho. Lá na página do Instagram eu deixo todos os antes e depois, né, então para vocês conhecerem, né, saber qual é a forma, porque isso é muito importante também, né, saber como que o profissional lida, como é que ele trabalha, né, da forma mais natural possível, sem os exageros que a gente encontra aí pela internet. Muito obrigada, pessoal! E este foi o primeiro episódio do Empodera, onde falamos sobre autocuidado e empoderamento. Nos acompanhem nas redes sociais e conto com vocês no próximo episódio.